Essa é a nossa aula sobre o filo dos plateumintos. Nós já estamos no terceiro filo do reino animal e a gente vai ver esses animaizinhos aqui. Eles são bem conhecidos como vermes. Quando a gente pensa em vermes, pensa em doenças causadas por vermes, que são os verminosos, a gente tem que sempre ter em mente dois filos do reino animal. O filo dos plateumintos e o filo dos nemateumintos, que vai ser o próximo que a gente vai estudar. Os plateumintos, eles são vermes de corpo achatado, e essa é uma das maiores diferenças entre os plateumintos e os nemateumintos. Então, guardem essa informação. Plateumintos têm corpo achatado, e eles são achatados dorso-ventralmente. O que isso significa? Que eles são fininhos, eles são achatados na direção horizontal, tá bom? Eles são achatados horizontalmente. Eles possuem simetria bilateral, então se a gente passar uma faca aqui, eles vão ter dois lados idênticos, exatamente iguais. Eles são triblásticos, então eles têm 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme, e eles finalmente, agora a gente está falando de um filo que tem mesoderme, então isso daqui é uma novidade evolutiva muito grande. E apesar de terem mesoderme, eles são acelomados. Então, lembra lá na embriologia, quando a gente estava estudando essa imagem aqui? E aí, eu falei para vocês sobre os acelomados, a gente está estudando agora. Então, esse exemplo aqui é exatamente esse verme que a gente está vendo aqui. Então, só para vocês fazerem essa ligação. Eles são acelomados, significa que eles não têm essa cavidade chamada de celoma. Então, entre a ectoderme e a endoderme, existe o preenchimento aqui com alguma outra substância que a gente chama de mesênquima, ou seja, não existe a cavidade do celoma. Perfeito. Eles possuem vida livre, então tem vermes que não são necessariamente parasitas e tem outros que sim serão parasitas. Aqueles que têm vida livre são as planárias, esse vermezinho que a gente está vendo aqui. Outros são parasitas, e aí a gente tem dois exemplos muito importantes, que são as tênias, esse verme aqui, e o esquistossomo, que é esse verme aqui, e a gente já vai ver sobre eles. Novidades evolutivas, mais ainda. Existe um sistema nervoso, mas agora já existe um processo de cefalização. Lembra, lá nos quinidários, o sistema nervoso era difuso. A gente tinha algumas células sensoriais, algumas células nervosas. Agora não, agora a gente já tem algo um pouco mais organizado e a gente já vai ver nos próximos slides. Então, existe um processo de cefalização bem inicial, mas já é um pouco mais organizado. O sistema excretor agora está presente. A gente tem os protonefrídeos fazendo esse trabalho de excreção. O sistema digestivo continua incompleto, igual nos quinidários, então isso daqui não é uma novidade evolutiva, porque a gente já conhecia isso do filo anterior. Sistema digestivo incompleto quer dizer que eles possuem boca, mas não possuem ânus. Então, a boca serve para entrada de alimento, mas também serve para saída das fezes, tá bom? E aí, eu trouxe aqui pra gente uma ilustração, um esquema sobre a planária. A gente tem, eu coloquei aqui nesse slide anterior, 3 exemplos muito fortes de vermes: planária, tênia e esquistossomo. A planária serve como modelinho para a gente entender algumas das novidades evolutivas que aparecem aqui. Então, por isso eu estou usando ela. Existem agora, já que a gente tem um sistema nervoso um pouquinho mais organizado, existem algumas estruturas aqui que vão servir como receptores de estímulos, tá bom? A gente tem o ocelo, que são olhos, bem entre aspas, porque eles não conseguem enxergar, não são olhos propriamente ditos. Eles são conhecidos como fotorreceptores. O que isso significa? Que a planária consegue perceber se está de noite ou se está de dia, se está escuro ou se está claro, porque esses receptores, eles percebem a luz, por isso eles são fotorreceptores. Ou seja, não são olhos, mas quando a gente dá uma olhada assim nesse verme, na planária, parece um olhinho ali, mas não são olhos, por isso são chamados de ocelos, certo? O que mais que a gente tem? Pensando no processo de cefalização, ou seja, aqui existe uma porção um pouco maior do sistema nervoso, tá? Nessa parte aqui cefálica, nessa parte aqui que a gente vai chamar de cabeça.
porque existem gânglios cerebrais, tá bom? Não é um cérebro, não é um sistema nervoso como a gente tem, mas já é o início disso. E aí a gente tem essa organização de gânglios cerebrais aqui. Vão se distribuir no corpo inteiro da planária ou do verme em 2 nervos principais, tá bom? E aí são chamados de cordão nervoso. Perfeito. A gente tem, além dessa parte de sistema nervoso, a gente vai ter uma boca, certo? Por isso, sistema digestório incompleto, tem boca, mas não tem ânus. A gente tem uma faringe que ela pode ser protraída, ou seja, ela pode ser colocada para fora. E aí essa faringe vai ajudar bastante na alimentação desses vermes. Existe também um poro genital, que é aqui que acontece então a reprodução, tá? E quando a gente dá uma olhada mais interna na planária, então quando a gente vê tudo o que constitui ela internamente, a gente consegue ver que existe também aquele intestino, ou o que a gente chamou nas características gerais ali de protonefrídeo. O protonefrídeo, ele tá bem estruturadinho aqui. A gente tem um poro excretor, que obviamente tá jogando os excretas para fora do corpo da planária, aqui nesse desenho, ou do verme no geral. E aí a gente tem algumas células anexas aqui, que são chamadas de célula flama. E elas são muito importantes porque elas são células flageladas que vão auxiliar na excreta. São elas que vão empurrar os excretas para fora do corpo, tá bom? Então, quando a gente pensa em plateumintos, a gente tem que lembrar, são vermes achatados, a gente tem que lembrar de todas as novidades evolutivas que a gente comentou no slide das características gerais, e a gente tem que lembrar que existem protonefrídeos, né, já que o sistema excretor é uma novidade evolutiva, mas os protonefrídeos possuem também essa célula específica aqui, chamada de célula flama, tá bom? Beleza, vamos para os grupos agora dos plateumintos. A gente tem o grupo dos turbelários, o grupo dos cestódios e o grupo dos trematódios. Vamos ver cada um deles. Os turbelários, eles são as planárias. A gente tem, então, vida livre. As planárias, elas não são parasitas, todas elas são de vida livre. Elas ficam no ambiente aquático ou então terrestre úmido. A cabeça delas tem alguns órgãos quimiorreceptores e aí fazem parte ali daquele sistema nervoso bem primitivo, então os oocelos e também os gânglios cerebrais que a gente estava vendo. Digestão extra e intracelular, igual, semelhante ao que a gente estava vendo lá nos quinidários. E a reprodução pode ser tanto assexuada quanto sexuada. A reprodução assexuada, ela se dá porque a regeneração do corpo desses animais é muito, muito intensa. Então, a planária, em qualquer lugar que você cortar esse verme, ele vai se regenerar. E aí, por exemplo, se você cortar ela na metade, vai existir, então, a regeneração do indivíduo original e a regeneração da outra metade, formando, então, 2 indivíduos. A reprodução sexuada, ela é um pouquinho mais complexa. A gente tem, então, animais planários que são hermafroditas, todas elas são hermafroditas. Por ser hermafroditas, a fecundação é cruzada, ou seja, um animal, um representante vai fazer ali o papel de macho e outro representante vai fazer o papel de fêmea, tá bom? Eles também podem se autofecundar, mas é um pouco mais raro. A fecundação, depois de cruzada, ou seja, depois dessa troca de materiais genéticos cruzadas, a fecundação vai ser interna e o desenvolvimento é direto, o que significa que não possui uma forma larval. Lembra lá nos quinidários que a gente estava vendo? E também lá nos poríferas que a gente viu alguns desenvolvimentos indiretos? Aqui não, o desenvolvimento é direto. O indivíduo que nasce, ele é muito semelhante já ao adulto, ele só precisa crescer, tá? E aí, a gente estava vendo aqui todas as características da planária, trouxe esse desenho aqui só para a gente relembrar. Agora vamos falar dos cestódios. Os cestódios são bastante conhecidos pelas tênias. Todos eles são parasitas. Quando a gente fala de tênia, a gente está falando de animais que são parasitas, de vermes que são parasitas. Já que eles são parasitas, eles não possuem sistema digestivo, eles não precisam ter um sistema digestivo, porque eles estão parasitando. Quando a gente pensa na verminose causada pela tênia, que é a teníase, o que vai acontecer? A tênia, daqui a pouco a gente vai ver
a organização corporal, a morfologia delas, mas ela tem uma cabeça que vai se segurar, que vai agarrar na parede do nosso intestino, por exemplo. Teníase acontece bastante em humanos. Essa cabeça vai se agarrar no nosso intestino e ela simplesmente vai ficar roubando ali, usufruindo de todos os nossos nutrientes. Então ela não precisa ter um sistema digestivo, porque ela só recebe os nutrientes, é muito fácil para ela. O corpo, então, tem 3 porções, a gente já vai ver que é o escólex, o estróbilo e o colo. A reprodução é sexuada e aqui acontece a autofecundação, porque elas também são hermafroditas. Olha só, a gente tem uma cabeça que pode ser chamada de escólex, tá bom? E aqui existem várias ventosas e várias estruturas específicas para agarrar na parede do nosso intestino e conseguir sugar e conseguir pôr todos os nutrientes para dentro. A gente tem o colo. Esse colo é como se fosse um pescoço, é a ligação entre a cabeça, o escólex, e o estróbilo, tá? E aí, por fim, a gente tem o estróbilo. O estróbilo é muito importante porque ele é formado por várias proglotes. E são nas proglotes que existe todo o aparelho reprodutor da tênia. E é aqui, então, que ela consegue manter a espécie, ela consegue engravidar. Quando essas proglotes aqui, elas possuem bastante ovos, a gente fala que a proglote está grávida, e é assim que a tênia consegue, então, manter sua espécie e aí perpetuar novos indivíduos. A doença que ela dá é a teníase, como eu tinha falado para vocês, mas existe também a cisticercose. Vamos entender tudo isso. Existem 2 espécies essenciais que a gente tem que saber, tá? Elas são muito, muito importantes. É a Taenia solium e a Taenia saginata. Ou seja, o gênero desses animais que causam essas doenças são Taenia. E aí a gente tem que saber das espécies. A Taenia solium, ela vai estar presente na carne do porco. E a Taenia saginata, ela vai estar presente na carne do boi. Por que existem essas diferenças? A Taenia saginata, que vai utilizar o boi como hospedeiro, ela vai causar na gente a teníase. A Taenia solium, que vai utilizar o porco como hospedeiro, pode causar teníase, mas também vai causar a cisticercose. Vamos entender o que são essas doenças. Nesse ciclo de vida, a gente está vendo as 2 doenças, tá bom? Tanto a cisticercose como a tênia. Vamos lá, voltar rapidinho para vocês lembrarem. Taenia solium é porco e Taenia saginata é boi. Ok, vamos que vamos. A gente tem um humano infectado aqui, certo? Nesse humano, a gente pode ter ou a Taenia saginata ou a Taenia solium. Quando esses vermes estão adultos no intestino, eles podem chegar a uns 6 metros, que é toda a extensão do nosso intestino delgado, por exemplo. A tênia, ela fica tão grande que geralmente uma pessoa que está infectada por tênia só possui só possui uma tênia. Por isso que acontece a autofecundação, porque ela fica tão grande que não tem espaço para ter outro animal ali, outro organismo ali, não tem espaço. Por isso, ela precisa se autofecundar para manter a espécie, tá bom? Já que ela não consegue uma fazer o papel de macho, outra fazer o papel de fêmea, porque não tem espaço. Por isso, existe a autofecundação. Beleza. Então, no corpo do humano, que é o hospedeiro definitivo, a tênia vai se autofecundar, vai ficar grávida ali e vai soltar vários ovos. Vários. Nas fezes do humano, pode sair só os ovos ou pode sair mesmo toda a proglote de grávida. O que vai acontecer? Se não existir um saneamento básico muito bom, e aí as fezes forem para um rio, forem para um lago, ou forem ali mesmo no mato, e aí os porcos ou os bois ingerirem o mato contaminado com essas fezes, por exemplo, eles vão ficar contaminados, certo? Só que o que vai acontecer nesse hospedeiro aqui intermediário? Eles vão ingerir esses ovinhos ou a proglótide, e aí esses ovos vão eclodir no intestino desses animais. Só que o que vão eclodir, vão nascer, tá bom? Só que o que vai acontecer? Eles não vão ficar presos ali no intestino, eles vão para os músculos desses animais. E aí a gente sabe que músculo é carne para o ser humano, né? E para outros animais também. Mas a gente ingere a carne desses animais.
dos bovinos e dos suínos. Quando acontece isso e a carne está mal passada, ou seja, ela está crua, o calor então não teve, o calor então não matou esses ovos, certo? O que vai acontecer? A gente vai se reinfectar de novo. E aí o ciclo fecha. Beleza, qual que é a diferença agora? Esse daqui foi o ciclo da teníase, ou seja, tanto a saginata do boi quanto a Solium do porco podem ter dado essa doença no ser humano. Mas a Taenia Solium pode causar cisticercose. Por quê? Quando o humano come uma carne suína, come uma carne de porco infectada com a Taenia Solium, os ovos, eles vão entrar no nosso corpo, mas eles não vão eclodir num indivíduo adulto. Eles vão passear pelo nosso corpo, podendo chegar até o cérebro e outros órgãos, e ali, no nosso cérebro, por exemplo, eles vão eclodir. E aí, assim, a pessoa pode morrer rapidamente. E os ovos da Taenia Solium têm a capacidade, então, de entrar pela corrente sanguínea e chegar até outros órgãos. A Taenia saginata, que é a do boi, ela tem a capacidade apenas de chegar até o intestino delgado e ali se desenvolver num adulto. Por isso, a diferença dessas duas doenças, beleza? A prevenção para ambas as doenças: ter higiene pessoal, saneamento básico, para que as fezes não tenham que ser feitas em lugares errados, né, em lugares que podem infectar e aí fechar o ciclo, e não ingerir carne crua. Então, mesmo que a carne esteja contaminada, comê-la bem passada, comê-la cozida, é muito bom, porque os ovos vão ser todos mortos. Beleza. Aí a gente tem mais um grupo, que são os trematódeos. Todos eles também são parasitas e o maior exemplo é o esquistossomo. Esse fiozinho aqui, ó, não é erro da ilustração, não. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. É muito importante. Eles podem ser hermafroditas ou não, então eles podem ser monóicos ou dioicos, tá? Os esquistossomos, eles podem causar a doença que a gente chama de esquistossomose, por conta do nome do verme, mas comumente é conhecido como barriga d'água, porque a pessoa fica com aquela barrigona, porque o fígado incha com essa doença. O indivíduo, então, o animal que gera essa doença é o Schistossoma mansoni, tá? Essa espécie aqui. E ele possui um dimorfismo sexual. Por que isso é importante? Porque, vamos lá, primeiro, o que é dimorfismo sexual? Significa que entre o macho e a fêmea existem diferenças notáveis. Então, quando a gente bate o olho, a gente fala, esse daqui é macho e aquele ali é fêmea. E isso é muito importante porque o macho tem um canal ginecóforo. Lembra que eu falei agora há pouquinho que esse desenho não estava errado? O macho é esse daqui roxinho, é esse daqui maior. E a fêmea é essa linhazinha bem fina. O que é esse canal ginecóforo? É basicamente uma entrada que perpassa o corpo do macho, então ele basicamente tem uma fenda no corpo dele inteiro, e a fêmea se encaixa nessa fenda, que é o canal ginecóforo. E eles basicamente vivem a vida inteira juntos, a fêmea dentro do macho, copulando por muito e muito tempo, durante toda a vida. E assim, eles têm, então, ali um parceiro sexual, um parceiro de reprodução para a vida toda, e aí eles mantêm a espécie de um modo muito fácil. O hospedeiro intermediário também existe aqui nessa doença e é o caramujo Bionfalaria. É desse gênero aqui, tá bom? É um caramujinho. Vamos ver a prevenção, porque a gente vai entender por que essas prevenções são importantes. Então, higiene pessoal, sempre, saneamento básico e não entrar em lagos e rios contaminados ou suspeitos, principalmente quando a gente vê que tem caramujo perto, tá bom? Isso é muito importante. O ciclo de vida dessa doença é o seguinte: existe uma pessoa doente, já contaminada com o esquistossoma, certo? Com esse verme aqui. Beleza, diferente da tênia, esse verme é pequenininho, tá? Ele não chega a 6 metros, ele é bem pequenininho e pode ter vários vermes desse dentro de uma pessoa só. Então, o esquistossoma, que tá ali, ó, junto com a fêmea, tá vendo que a fêmea tá aqui no canal ginecóforo dele? Eles copulam, estão copulando ali no hospedeiro definitivo, certo? Na gente. E aí, eles estão gerando vários ovos. Vários ovos.
fazer um parênteses aqui, uma coisa muito importante de vocês saberem é que os ovos do Schistosoma mansoni tem esse espinhozinho aqui, um espinhozinho assim, tá vendo? Essa pontinha. Isso é característica desses ovos, tá bom? Se vocês virem isso daqui desenhado no vestibular, vocês já vão saber que tá falando da esquistossomose. Beleza, então voltando aqui, a gente tem esses dois indivíduos aqui ou mais copulando, formando vários ovos, e aí esses ovos saem nas fezes do ser humano, que tá ali, por exemplo, que não tem saneamento básico e fez ali próximo de um matinho, ali perto de um lago. Beleza. Esses ovos, eles vão eclodir em larvas, que são chamadas de miracídios. Essas larvas, elas vão eclodir na água, então elas vão ficar ali nadando naquele laguinho, até encontrarem um caramujo do gênero Bionfalaria, tá? Beleza. E aqui dentro desse hospedeiro, que é o hospedeiro intermediário, essas larvas, elas vão se transformar em esporocistos. Beleza, essa parte aqui não precisa se ligar tanto, não precisa lembrar desse nome aqui não. O que é muito importante é a última fase do desenvolvimento do esquistossoma. Por quê? Esses esporocitos vão se transformar nessas cercárias aqui. Tudo isso dentro do corpo do caramujo, tá? Quando elas se transformam em cercárias, elas saem do corpo do caramujo. Elas vão, então, voltar para a água. E o que é muito importante aqui? Olha como essa larva é especializada. Ela tem uma penetração ativa no corpo do hospedeiro definitivo, no ser humano. O que isso significa? Geralmente, quando a gente está falando de doenças, de verminoses, ou então quando a gente falou lá atrás de algumas bactérias, né, de algumas doenças, de outras doenças que a gente estava vendo, era porque já existia um corte. Então, por exemplo, tétano. Você pisou numa madeira, num fiapo de madeira ou num prego, e aí todos os micro-organismos que estavam lá dentro entraram para o seu corpo. Então, foi passivo, certo? Existiu um furo e aí existiu a inflamação depois. Aqui não, a penetração é ativa. Essas cercárias, elas conseguem entrar por conta própria dentro do corpo do ser humano, dentro do hospedeiro definitivo. Então, não importa se você não tem machucado no pé, você está ali no laguinho e esse laguinho está contaminado com o Schistosoma mansoni, você pode ficar doente, porque essas cercárias podem entrar no seu corpo. Beleza, e aí fecha o ciclo. Essas cercárias vão se desenvolver no esquistossoma maduro, né, no esquistossoma adulto, e aí, se existir uma fêmea dentro de você, eles podem começar a copular e o ciclo se fecha. Essa foi nossa aula de hoje. Próxima aula, então, a gente vai falar sobre mais vermes e a gente vai ver a diferença entre os plateumintos e os nemateumintos. Bom descanso!